Fala pessoal, aqui é o Pedro, vamos dando prosseguimento à nossa série de vídeos sobre estrutura atômica. No vídeo anterior, nós estudamos alguns conceitos fundamentais. Nós vimos, por exemplo, que o número atômico Z é o número de prótons de um determinado átomo. E quando nós vamos representar um átomo, nós representamos pelo seu símbolo, nesse caso, esse exemplo, um átomo X qualquer, e nós representamos seu número atômico embaixo do lado esquerdo desse símbolo. Outro conceito importante é o conceito de número de massa A. O número de massa A é Z, o número atômico, o número de prótons, mais o número de nêutrons. E esse número de massa é representado em cima do símbolo, normalmente do lado esquerdo. Em alguns casos pode ser visto também do lado direito. Porém, do lado direito, muitas vezes representamos a carga de um determinado elemento. Mas essa carga vem de onde? A gente viu que os átomos podem ganhar ou perder elétrons e se transformar em ânions ou cátions. O ânion é a espécie química que ganhou elétrons. Nós temos o exemplo do ânion cloreto, que tem uma carga negativa, logo ganhou elétrons. E os cátions são as espécies químicas que podem perder elétrons. Nós temos o exemplo do cátion potássio, que tem uma carga positiva. Vamos agora utilizar essas informações de massa, número atômico, número de elétrons, número de nêutrons para classificar os átomos pelo que eles têm em comum. A primeira classificação que nós vamos estudar são os isótopos. Isótopos são átomos com o mesmo número atômico e diferente número de massa. Vamos tomar três exemplos: o prótio, o deutério e o trítio. São três isótopos de hidrogênio, ou seja, os três possuem o mesmo número atômico. No caso do prótio, o número atômico é 1, o deutério também é 1 e o trítio também é 1. São três isótopos do mesmo elemento, são isótopos do hidrogênio. No caso do prótio, ele tem apenas um próton, por isso que a massa atômica dele é 1. No caso do deutério, ele tem um próton, porém ele tem um nêutron, tanto que a massa dele é 2. E do trítio, ele tem um próton e 2 nêutrons, tanto que a massa dele é 3. Outra classificação importante é pelo número de massa, são os isóbaros, que são átomos com diferente número atômico e mesmo número de massa. Tomando como exemplo o cálcio e o potássio, nós podemos observar que, apesar dos dois terem diferente número atômico, potássio 19 e cálcio 20, a massa do potássio é 40 e a massa do cálcio também é 40. Ou seja, eles são isóbaros. Outra classificação é quanto ao número de nêutrons, são os isótonos. Isótonos são átomos com diferente número atômico, diferente número de massa e mesmo número de nêutrons. Essa informação não está exatamente exposta diretamente no seu símbolo, na sua representação. Analisando esses dois exemplos, nós temos o magnésio, que possui 26 de massa e 12 de número atômico. Se nós analisarmos a forma que calculamos a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então nós podemos reorganizar essa fórmula para descobrir o número de nêutrons. O número de nêutrons será igual a massa menos o número de prótons. Nesse exemplo do magnésio, nós temos que a massa é 26 e o número de prótons é 12, então o nosso número de nêutrons será igual a 14. No outro exemplo, no caso do silício, usando o mesmo raciocínio, massa igual número de prótons mais o número de nêutrons, então nêutrons é igual a massa menos o número de prótons, nós temos que o número de nêutrons vai ser igual a massa do silício, que é 28, menos seu número de prótons, que é 14, e isso vai dar igual a 14. Então, essas duas espécies, do magnésio e do silício, são isótonos, pois possuem o mesmo número de nêutrons. Nos dois casos, o número de nêutrons é igual a 14. Vamos agora fazer um resumo dessas três classificações. Nós temos isótopos, isóbaros e isótonos. O prefixo iso, de forma geral, significa o mesmo. Nesse primeiro caso, nós temos isótopos. Essa letra P da palavra isótopos significa o mesmo número de prótons. Então você observa, tem o P, prótons. Isóbaros, tem o A é a letra que nós representamos a massa. Então isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, tem o N representa o número de nêutrons. Então isótonos, mesmo número de nêutrons. Além dessas três classificações, existe uma quarta, que são os elementos isoeletrônicos. Elementos isoeletrônicos são os que têm o mesmo número de elétrons. No caso, nós temos um exemplo do silício e do magnésio. Importante, quando a gente fala de átomos nêutrons, nenhum átomo vai ter exatamente o mesmo número de prótons de outro átomo. Então, quando o átomo é nêutron, eles nunca vão ser isoeletrônicos, porque o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, e nunca um átomo tem o mesmo número de próton que o outro, ou seja, nunca um átomo vai ter o mesmo número de elétron que o outro. Isso só vai acontecer quando eu tiver, como nesse exemplo, o magnésio, que é um átomo nêutron, e o silício, um íon, ou quando eu tiver dois íons. Nesse primeiro caso, eu tenho o magnésio, que é um átomo neutro, ou seja, o número de prótons dele é igual ao número de elétrons,
Então, no caso do magnésio, ele tem 12 elétrons. Eu tenho aqui o silício. O silício tem número atômico 14, ou seja, número de prótons 14. O silício, se fosse neutro, teria 14 elétrons. Porém, o silício tem duas cargas positivas, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Como ele perde 2 elétrons, ele vai ter então 12 elétrons. Então, como no exemplo anterior, essas espécies são isoeletrônicas porque possuem as duas 12 elétrons. Ok, essas classificações são muito importantes para o nosso estudo da composição da matéria. Porém, nesse nosso modelo atômico ainda uma dúvida paira no ar. Se os elétrons estão girando ao redor do núcleo, por que esses elétrons não se chocam com o núcleo? A resposta para essa e outras perguntas nós vamos ver nos próximos vídeos.